o Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Vamos abrir o nosso bate-papo político falando sobre um assunto que mexe diariamente com a população do Ceará, a Enel. Ou você tem, jornalista Beto Almeida, outro assunto que interesse tanto aos consumidores na região metropolitana de Fortaleza ou no interior do Ceará? Pois é, mais uma vez, nesse final de semana, a Enel deu trabalho aos consumidores, moradores de municípios da região metropolitana de Fortaleza. A falta e a oscilação da corrente elétrica geram novos transtornos e prejuízos para consumidores residenciais e industriais das cidades de Cascavel, Maracanaú e Caucaia. Quem chega com essa informação é o repórter Ednardo Lemos. A Enel voltou nesse último final de semana a provocar transtornos e prejuízos para consumidores de energia elétrica de cidades da região metropolitana de Fortaleza. O descaso com a falta de manutenção da rede atingiu desde a noite de sexta-feira comunidades dos municípios de Caucaia, Maracanaú e Cascavel. A oscilação na rede elétrica começou no final da tarde de sexta-feira, atravessou a madrugada e se estendeu no caso de Cascavel até as 15 horas do sábado. Empresas que dependiam da Enel ficaram no prejuízo. Ao longo da noite de sexta-feira e no sábado pela manhã e início da tarde, a rede oscilava, fazendo com que consumidores fossem obrigados a desligar os equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos para evitar queima. Com a oscilação, a rede fica instável, provocando a queima de aparelhos e impedindo a conservação de alimentos. A normalidade da energia ficou restabelecida em comunidades de Maracanaú e Caucaia por volta das 13 horas, enquanto em Cascavel o serviço ficou estável um pouco mais cedo, 13 horas. Em alguns casos residenciais e industriais, foram quase 20 horas sem rede elétrica estável, sem equipamentos funcionarem com a energia fornecida pela Enel. Com redação do Ceará Agora, Ednardo Lemos. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto agora direto da região da Ibiapaba, que sofre também com a falta de energia elétrica e, como consequência, o desabastecimento de água em comunidades de municípios da região da Ibiapaba, como conta agora o repórter Carlos Alberto. A Enel vem prejudicando moradores da região da Serra da Ibiapaba com falta de energia e também falta de água. Deixa eu explicar. A CAGES na Ibiapaba possui 5 estações elevatórias de tratamento de água. A estação Eta Jaburô, a estação Caruataí, Olinda, em Tianguá, a estação Ubajara, Ibiapina e Inhunssu, em São Benedito, sendo que a estação elevatória de água tratada em Caruataí, distrito de Olinda, em Tianguá, vem passando por intermitência no abastecimento de água devido à falta de energia elétrica. Sem a energia da Enel, as bombas não funcionam e moradores acabam ficando sem o fornecimento de água. Há pelo menos 10 dias, moradores de diversos bairros de Tianguá e de outras cidades da Serra da Ibiapaba vêm sofrendo com falta de água. A gerência regional da CAGES em Tianguá vem tentando contato com a Enel para que o problema seja sanado. A esperança agora é que a Enel solucione o problema da falta constante de energia elétrica e mantenha os moradores da Ibiapaba com o fornecimento de água normalizado por parte da CAGES. Com notícias de Tianguá, na Ibiapaba, Carlos Alberto, para o Jornal Alerta Geral. O descaso da Enel se retrata nessa participação do Carlos Alberto, porque ele conseguiu também conversar com a gerente regional da CAGES na região da Ibiapaba, a Natalia Acácio Neves, que em mensagem encaminhada ao Carlos Alberto, relatou as dificuldades para a Enel manter a rede elétrica funcionando com normalidade nessa área das adutoras que abastecem os municípios da região da Ibiapaba. Veja só, jornalista Beto Almeida, a gerência regional precisa recorrer à direção da CAGES em Fortaleza para bater a porta da Enel e dizer e reafirmar os apelos para a Enel fazer a manutenção normal
do serviço da rede elétrica, das unidades, das estações que compõem o sistema de abastecimento de água da região da Ibiapaba. Vamos acompanhar o depoimento da gerente regional da CAGES na região da Ibiapaba. Vou explicar mais ou menos. O nosso bombeamento, ele funciona por meio de 7 estações elevatórias. A principal delas, depois da Itajaburu, é a que fica no Caruataí, né, que é na Olinda. Então, essa elevatória, ela manda água para 2 ramais, que é o ramal que abastece Viçosa e Tianguá e o ramal que abastece o restante das cidades, Ubajara, Ibiapina, Guaraciaba, São Benedito e Carnaubal. O que está ocorrendo desde sexta-feira? Está faltando energia exatamente nessa elevatória, que é a da Olinda. Então, quando falta energia nessa elevatória, compromete todo o abastecimento do Complexo Jaburu. Ela é como se fosse o nosso pulmão, entendeu? Então, assim, a gente manda a água da Itajaburu para lá, e lá é que a gente bombeia para as outras elevatórias. Então, desde sexta-feira está faltando energia. Eu falei agora com o pessoal da Enel. Eles estão resolvendo, mas resolvem no dia, no outro dia falta de novo. Então, eu solicitei agora que a gente mandasse a CAGES de Fortaleza, né, que é a parte executiva, mandasse um ofício para a Enel para eles verificarem o que está acontecendo por ter tantas intermitências nessa elevatória e para resolverem o problema de vez, porque com tantas intermitências eu não consigo equilibrar o abastecimento. Com esse depoimento, o jornalista Beto Almeida, a gente vai tendo a cada dia a convicção que a Enel não está nem aí para os cearenses, para a população do Ceará. Imagine você, a Enel sendo cobrada pela CAGES simplesmente dá beijinho no ombro, né, Beto? De lado e de outro, e ignora esse apelo, porque na região da Ibiapaba, centenas de famílias foram prejudicadas nesse final de semana, de acordo com o depoimento do nosso repórter Carlos Alberto e também da gerente regional da CAGES, a Nathalie Neves. Beto Almeida, até quando vamos esperar pela punição a concessionária de energia elétrica do Ceará, a Enel? Bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Pois é, Luciano, bom dia. Olha, aqui pra mim, Luciano, fica muito claro, é óbvio que a questão toda é o seguinte: isso é reflexo da falta de investimentos da Enel no setor. Ou seja, na questão da manutenção da sua rede elétrica. E mais ainda, Luciano, se a Enel não faz os investimentos necessários, a gente tem que colocar também o seguinte: as agências de fiscalização, e aí eu coloco a ANEEL e aqui a do estado do Ceará, também não cumprem com o seu papel, que é fazer exatamente a fiscalização, a pressão correta sobre as empresas distribuidoras de energia que prestam serviços de uma concessão que é pública. É bom que a gente diga isso. Boa lembrança, jornalista Beto Almeida, que está no esquecimento de todos nós. Qual o papel que cumpre essa agência de serviços delegados do Ceará? Como é que é mesmo o nome, Beto? Não é a agência de serviços delegados? A ARCE, ARCE, né, Agência Reguladora de Assuntos Delegados do Estado do Ceará. ARCE. Que está calada desde o início dessas cobranças, das queixas, das reclamações dos consumidores sobre esse descaso da Enel. E aí, eu vou fazer uma pergunta para você, Beto. A CAGES vai ter moral, Beto? Porque nós, consumidores individuais e industriais, perdemos a moral com a Enel. Olha, Luciano, deveria ter, porque a CAGES também, ela cuida de um outro setor que é exatamente o fornecimento de água, mas que depende da energia para fazer com que esse fornecimento de água chegue com regularidade na casa do contribuinte, que é quem paga essas contas. Então, a Enel, aliás, a CAGES, tem muito maior poder de pressão, sim, sobre a Enel. Para isso, precisa colocar em prática essas reclamações. Porque, veja bem, Zeno, eu estava olhando agora, por coincidência, uma matéria aqui no Jornal Globo. Olha que ironia. O Jornal Globo traz uma matéria interessante, falando o seguinte:
seguinte, que a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, está agora estudando realmente novas exigências para fazer com que as empresas de distribuição de energia, e no caso entre elas a Enel, cumpram bem com o seu papel de fazer o fornecimento de energia. Aí ele atribui o seguinte, olha, a gente tem que entender o seguinte, nós estamos vivendo com eventos climáticos extremos. E o que são esses eventos climáticos extremos? É o tempo quente uma hora, outra hora temporais, queda de árvores. Me explica desde quando, Luzenor, que o mundo é mundo, que nós não temos temporais de chuva, que nós não temos árvores caindo, que nós não temos temperaturas elevadas. Onde é que isso são situações extremas para justificar a má prestação de serviço, por exemplo, da Enel? No final do ano passado, na virada de 2023 para 2024, você recebeu e registrou aqui relatos dos nossos ouvintes em várias partes do Ceará, tanto do interior quanto da Grande Fortaleza, que a Enel, em alguns casos, atribuiu a suspensão, a falta de energia elétrica, ao roubo de cabos. Ou seja, Beto, nem chuva, nem sol, nem chuva de mais, nem nem sol de menos, né? Foi o roubo de cabos. É com tristeza que a gente faz esse relato, mas ao mesmo tempo, com o sentimento de traduzir aqui, com o compromisso de traduzir aqui para você, ouvinte internauta, o sentimento de todos nós cearenses sofredores com a Enel. Que a população da região da Ibiapaba tenha melhor sorte e que a Enel tenha mais responsabilidade e cuidado na manutenção do serviço de funcionamento da rede elétrica, que garante a normalidade do sistema de abastecimento da região, sistema de abastecimento de água da região da Ibiapaba. Por sinal, Beto Almeida, vem uma pergunta de lá, de uma ouvinte, que ela pergunta o seguinte, para você, Beto Almeida, Luzenor, pergunta para o jornalista Beto Almeida, onde é que fica Ibiapina? Eu já dei a dica, olha, Beto, é a pergunta da Verônica Alcântara. Ela diz o seguinte: trabalho no laboratório de próstata dentária do município. A primeira coisa que faço é ligar, me sintonizar na rádio FM 94.9, a nossa Sunzum, afiliada à nossa FM 94.9, em Tianguá, afiliada à rede Sunzum Sat. Ela diz, Luzenor, pergunte ao Beto se ele sabe onde fica Ibiapina. Eu já dei a dica. Bom, já deu a dica, a resposta está dada, na região da Ibiapaba, um prazer. Sim, mas onde é? Não. Onde perto você, de qual município? Saindo de um município para qual município? Aí você já está querendo demais. É essa resposta que ela queria, Beto Almeida. Não é simplesmente dizer, olha, fica na Ibiapaba. Ela perguntou a região. Não, ela perguntou onde é que fica Ibiapina, só isso. Aí eu... Perto de que eu não sei. Gaguejou, viu, Verônica? Perto valeu pelo não, carinho, Verônica. Você ajuda a descontrair o Jornal Alerta Geral. A gente faz um jornalismo, muitas vezes, com notícias duras, negativas do ponto de vista para a população, mas esse é o nosso papel. E você nos traz essa pergunta para o jornalista Beto Almeida, que diariamente eu o provoco aqui. Ele devolve também com provocações sobre a localização dos municípios. Valeu, Verônica, e a todos vocês que nos acompanham pela FM 94.9 em Tianguá, na Serra Grande, e também pela FM 91.1 em Guaraciaba do Norte, na belíssima região da Ibiapaba. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, Beto, vamos conversar, Luzenor, sobre censo escolar, saber que nós ainda temos quase 1.300.000 estudantes sem acesso à água potável nos colégios em todo o país, Luzenor, e conversar também sobre o ato pró-Bolsonaro ontem na Paulista. Daqui a pouco, muito mais para você, ouvinte internauta. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.